Amados, hoje é dia 18 de agosto do ano da graça de 2022 e na sequência das nossas reflexões da manhã e considerando ainda o Salmo número 2, depois de Deus ter denunciado através deste Salmo aquela que é a realidade do mundo, a forma como, de uma forma generalizada, a sua autoridade não é reconhecida, não é aceite, é rejeitada mesmo. Há uma conspiração mesmo, diz o texto, contra Deus e contra o ungido, contra Cristo. O versículo 4 é muito surpreendente, esta reação de Deus a essa realidade. O versículo 4 diz: riu-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Amados, eu creio que uma tremenda dificuldade que nós temos na nossa caminhada é compreender verdadeiramente como Deus é. Temos uma tendência muito natural de fazer Deus à imagem daquilo que desejamos até, como vemos, mas Deus é muito mais do que isso. E ao longo dos Salmos, em muitas situações e em muitos momentos, nós vamos ser expostos a uma revelação, a uma declaração de quem Deus de facto é. E conhecer Deus como Ele é da maior importância. É da maior importância. Lembrávamos isso ontem também, a propósito do estudo do livro do pastor John Stott, Evangelho Básico. Deus é muito mais do que o que nós podemos imaginar. Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes confundimos a forma dele agir com aquilo que Ele de facto é. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, aquilo que bem desejar. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Isso é tão importante, amados. É tão importante não esquecer quem Deus é e como Ele é. De facto, Deus, olhando para a humanidade, percebendo a forma como, de uma forma generalizada, o homem rejeita a autoridade, a pessoa de Deus, ele ri-se, porque obviamente ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, tudo está sob o seu domínio. E tantas vezes esquecemos-nos disso. O capítulo 38 do livro de Jó é muito interessante, amados, porque naquela jornada de Jó, que nós bem conhecemos, tão difícil, as questões de Jó no seu coração em relação àquilo que lhe estava a acontecer, os seus amigos a dizerem que a culpa era dele, porque certamente ele tinha feito alguma coisa errada. Ele foi questionando Deus e no capítulo 38 Deus faz-lhe uma pergunta e depois todo o capítulo é de facto uma descrição incrível de quem Deus é e de como ele age e daquilo que ele sabe e faz. Mas nesse capítulo, no início do capítulo, em resposta a essas questões de Jó, quando Jó queria saber porque é que aquilo que lhe estava a acontecer, e de facto Deus não lhe deu uma resposta clara. Bom, temos algumas orientações no início do capítulo, mas não sabemos exatamente o porquê. Mas Deus faz uma pergunta: onde é que tu estavas quando eu fiz todas as coisas? Por outras palavras, quem és tu para me questionares? E depois Deus, ao longo do capítulo 38, vai descrevendo a dimensão da sua grandeza e leva Jó a responder: pois eu vou-me calar, sou indigno, sou indigno. Amados, conhecer a grandeza de Deus é da maior importância. Porque se nós conhecermos quem Ele é, muito naturalmente faremos dele o Senhor das nossas vidas, o Rei, a autoridade suprema e sublime das nossas vidas. E por isso Deus tem esta reação. Uma reação até quase chocante para nós, mas obviamente estamos perante um texto poético e é uma linguagem para entendermos aquela que é a reação de Deus. Deus ri-se, porque Deus tem todo o poder, amados. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nós não podemos esquecer quem Deus é. E nós temos uma tendência muito grande para esquecer quem Deus é. Foi isso que aconteceu com os discípulos lá no barco quando veio a tempestade. Eles esqueceram-se quem estava no barco a dormir. Foram acordá-lo, mas tinham-se esquecido quem ele é. E Jesus lembra quem ele é e manifesta
nesse momento quem Ele é, agindo. Mas o desejo de Jesus era que isso não fosse necessário, é que os discípulos, apesar da tempestade, tivessem ficado tranquilos, firmes na sua fé, porque se Jesus estava com eles, obviamente nada de mais lhes ia acontecer, e o que acontecesse não seria mais do que os propósitos e os desígnios de Deus. Amados, não podemos provocar este riso no coração de Deus. Precisamos de compreender quem Deus é, e não só compreender, mas receber e assimilar na nossa vida quem Deus é. Deus é de facto um Deus absolutamente sublime e maravilhoso. Precisamos de celebrar isso, honrar isso com a nossa vida, fazendo dele de facto o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreender e a assimilar e a viver estas verdades hoje, neste dia, mas todos os dias da nossa vida. Vamos continuar a orar uns pelos outros. Precisamos nos cuidar em oração. Se houver algum assunto, por favor, partilhe connosco, mas queremos continuar esta caminhada de intimidade, proximidade uns com os outros, e que o Senhor abençoe muito a nossa vida neste dia. E até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.